Sabe aqueles jogos que você ataca muitas bolas, depois no dia seguinte o braço fica muito dolorido, principalmente na região das costas? Isso é porque, além da musculatura que atua durante o ataque, nós temos outros músculos que estabilizam esse movimento e eles estão localizados na região das nossas costas. Esses músculos geralmente não são treinados de forma mais específica. É por isso que durante uma partida ou após dela é normal a gente sentir dor bem nessa região, porque esses músculos não estão treinados, não estão preparados para receber essa carga e consequentemente sofrem mais impacto durante uma partida. Mas a gente tem como aliviar essa tensão na semana após os jogos. Eu vou te ensinar como, utilizando apenas uma bolinha de tênis, com exercícios que você pode fazer aí na sua casa. Mas antes de te passar desses exercícios, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like que é muito importante para a nossa página. E se você quiser mais conteúdo também, segue a nossa página lá no Instagram, que eu vou deixar isso aqui na descrição. Roda a vinheta! Então, os músculos, quando eles não estão preparados para receber essa sobrecarga, eles sofrem mais a ação durante a partida. Por isso, depois da partida é normal formar alguns pontos de tensão, os pontos gatilhos na musculatura. Então, para fazer essa liberação, nós vamos precisar de uma bolinha de tênis, até uma bolinha de pé se você tiver em casa, e de uma parede. Primeiro, nós vamos apoiar a bolinha entre as nossas costas e a parede, e vou flexionar um pouquinho meus joelhos, tá? Eu vou melhorar o braço. Com isso, eu vou fazer com que as escápulas se afastem, facilitando o acesso à musculatura um pouquinho mais profundo. Depois eu vou fazer, pressionando a bolinha lá contra a parede, vou descer e subir. Vou fazer devagar isso 10 vezes. Quanto mais lento, melhor vai ser a liberação. Então não adianta fazer rápido para acelerar. Vocês vão sentir alguns pontos gatilhos que vai doer um pouquinho. Então não precisa pressionar bem as costas lá atrás para sentir aquela dor insuportável, isso não precisa. O que vocês precisam é só encostar, quando achar algum ponto gatilho, por exemplo, achei um ponto aqui que está doendo um pouquinho mais, segura pressionado. Vocês vão sentir que aos poucos essa dor vai se dissipando, assim, esse ponto parece que vai se desmanchando. Aos poucos eu vou subindo e descendo. Também não é regra fazer só sobe e desce, eu posso fazer para as laterais. Não preciso seguir a fibra, porque a nossa face muscular ela não tem uma direção, ela é inteira envolvendo o músculo. Então eu posso fazer para qualquer direção, achou um pontinho lá, segura um tempinho. É legal fazer dos dois lados, porque quando vocês fizeram do meu lado, vocês vão ver que esse lado parece estar mais solto já. Por exemplo, do lado direito, que é o lado que eu tenho a dominância, já está um pouquinho mais liberado agora que fiz com a bolinha do que o lado esquerdo. Então vocês podem fazer ele dos dois lados. Então põe a bolinha lá, lembra, dá um abraço para liberar a musculatura, sobe e desce, olha para um lado e para o outro. Achou um pontinho gatilho? Segura lá pressionado. Segura até ver que ele vai se dissipando. Se vocês forem mais tolerantes à dor, pode pressionar um pouquinho mais. O que não pode acontecer é fazer essa pressão na parede e ficar todo contraído. A ideia não é essa, a ideia é relaxar. Por isso que eu preciso achar uma tensão, que eu pressione lá na parede, que eu seguro pressionado e que eu não fique travado para fazer o movimento porque está doendo. Não, eu tenho que achar uma pressão que eu consiga fazer com o músculo relaxado. Isso vai ajudar bastante na liberação da dor também. Então essa liberação com a bolinha já melhora um pouquinho a movimentação aqui, vai ver que vai soltar um pouquinho mais a musculatura. Ela ajuda a melhorar a circulação da região da musculatura que está travada. Agora a gente precisa mobilizar essa articulação, a gente precisa devolver o movimento para ela. Então a gente fez uma liberação, agora a gente precisa movimentar ela. Então agora nós vamos mobilizar a articulação do ombro utilizando a parede. Eu vou ficar um pouquinho afastado, ó, mais ou menos na distância das minhas mãos até o meu corpo. Vou dar um passinho mais para trás, vou flexionar um pouquinho o joelho, jogando o quadril lá para trás. Aí agora, o que vocês querem que vocês cuidem é que o ombro não suba. Eu preciso segurar ele sempre mais longe da orelha possível. Então eu apoio minha mão lá na parede e eu vou apontar o peito lá pro chão, ó. O máximo que eu conseguir sem dobrar o cotovelo aqui, ó, sem flexionar o cotovelo. Vou alongar o máximo que conseguir e vai voltar. Aqui a gente vai fazer 5 vezes
nesse movimento, vai e volta, 3, 4 e 5. E depois vai fazer mais 10 movimentos, passando um pouquinho do limite articular que a gente chama. Então dando uma insistida lá embaixo. Vai quando, ó, chegou lá embaixo, né, aqui é o meu máximo que consigo, eu vou forçar um pouquinho mais. E aí eu vou voltar. Força um pouquinho mais e volta. Você vê que está muito difícil nessa altura, pode deixar a mão um pouquinho mais alta. E aí eu vou alongar no máximo no teu limite. Né? Não é regra a gente fazer igual a todo mundo. Cada um tem o seu limite. Então, vamos fazer cada um no limite que já vai estar exigindo bastante da tua articulação. Então, depois que a gente fez as 10 repetições com insistência, aí a gente vai para uma ativação. A gente vai fazer lá na parede mesmo. Então, eu vou continuar apoiando a minha mão lá na parede, eu vou empurrar ela, ó. Quando eu empurrar, a ideia é como se eu quisesse juntar um ombro com o outro e depois eu vou afastar. Cotovelo sempre estendido. Eu não vou fazer um apoio na hora de fechar a escápula. A escápula vai fazer esse movimento, ó, de empurrar para frente e fechar para trás. Então, ó, encostei lá na parede, vou empurrar e voltar. Ó, lembra que o ombro eu não vou trazer ele para cima, é para frente. Então, abrir a escápula, fechar a escápula. Abrir a escápula, fechar a escápula. Outro erro que acontece geralmente nesse exercício é do aluno jogar o quadril. O corpo vai ficar numa posição muito prancha. Não vou trabalhar ele, só vou trabalhar o braço. Ó. Encosta o ombro. Esse exercício pode ser feito em 2 séries, 12 a 15 repetições. Vocês vão sentir trabalhando bastante a musculatura estabilizadora das escápulas também, principalmente no movimento de empurrar. Tem alguns outros exercícios parecidos com eles que posso fazer ou numa barra ou num PRX, né? Que é o mesmo exercício, só que ao invés de empurrar, de usar a musculatura ativa e empurrar, eu vou utilizar a de estabilizar nas costas. Eu não vou fazer esse movimento para frente, vou fazer ele para trás. Mas como a ideia é trabalhar em casa, esse é um ótimo exercício para a gente utilizar esse movimento escapular também. Agora, para fazer força em casa, nós vamos utilizar um colchonete, pode ser na cama de vocês, um lugar que fica mais confortável, e vou deitar de barriga para baixo. Esse exercício vai ser para reforçar nossas costas, então não precisa mexer o pé. Geralmente esse exercício a gente faz o arco, né? Faz essa curvatura com o pé levantado. A ideia desse é só trabalhar reforço superior, então não precisa, deixa o pé firme lá no chão. Depois eu vou abrir meus braços, deixar o máximo estendido e não vou levar o ombro para cima, a ideia continua a mesma. Tá? Eu vou utilizar a estabilização. Então empurrei o ombro em direção para baixo no meu corpo, aí eu vou abrir o máximo, conseguir os braços segurando lá em cima. Se eu fechar a mão, vocês vão ver que vai ficar mais fácil manter estendido no meu cotovelo, porque eu vou fazer força no braço inteiro. Então, ó, forcei lá atrás e volto. Nós vamos fazer 10 movimentos assim. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vocês vão ver que a escápula também vai trabalhar bastante. A ideia é trabalhar justamente esses músculos estabilizadores. Depois que eu fiz as 10 repetições, vou descansar um pouquinho, vou fazer o mesmo exercício, só que eu vou colocar uma insistência, como eu coloquei lá na mobilidade. Então, deitei lá, mais 10 com uma insistência agora. Uma e volto. 2. Eu preciso imaginar que eu tenho que encostar um ombro no outro lá atrás. É impossível, tá? Mas na tua cabeça tem que estar isso, e não a mão. Senão, se eu imaginar que tem que levar a mão vai girar, a mão vai para um lado, vai dobrar o cotovelo. Não é essa. Eu tenho que tentar aproximar os ombros lá nas costas, ó. Trabalhando o corpo inteiro. Fiz as 10 repetições, isso vai contar uma série. Você pode realizar 3 séries de cada um deles
vai exigir bastante da resistência muscular localizada aqui. Sentir dores após o jogo, isso é extremamente normal, porque é uma intensidade que a gente não está acostumado com ela. Porém, se você joga em nível amador, os nossos jogos eu sei que são muito mais estendidos do que um profissional. A gente joga num dia 5 jogos, né? Isso acontece muito comigo. E o nosso corpo precisa estar realmente preparado. Então, se você sente muitas dores após um campeonato, muitas dores após o seu jogo durante a semana também, isso é porque falta um pouquinho da preparação física, que vai ajudar a estabilizar as articulações, vai te dar mais força, vai te dar mais potência e vai facilitar ainda o teu jogo. Por isso nós montamos um protocolo exclusivo de 12 semanas para você fazer em casa, na academia, onde você tiver um espaço disponível para diminuir essas dores e elevar o nível do seu voleibol. Por isso, se você quiser mais vídeos como esse, conhecer um pouquinho mais do protocolo que pode transformar o seu voleibol, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no YouTube. E lembre-se, faça da preparação física a parte mais importante do seu jogo e eleve o nível do seu voleibol.